Boa noite. Mais uma vez estamos aqui. É um prazer enorme poder falar sobre um tema, sempre um tema voltado para a sabedoria crística, né? Como recurso para que nós possamos fazer essa enorme travessia que nos convida diariamente. Dia após dia, somos convidados a relembrar da nossa natureza espiritual, predominantemente espiritual. Vamos fazer o nosso centramento habitual para que possamos aquietar a nossa mente de forma em que tenhamos um ambiente interno propício a esse contato. Porque, na verdade, nesse momento, nós estamos abrindo o nosso campo vibracional para a presença dos nossos mestres e amigos espirituais. E precisamos colocar intenção. Intenção. Não vamos mecanizar nem o falar, nem o escutar, o que torna cada vez mais nós capazes de compreender as lições crísticas, sem dúvida, é uma qualidade de presença. Então, se vamos conversar sobre um assunto tão importante, tão lindo, porque nos traz o conhecimento do Cristo, a mensagem que ele deixou na sua passagem aqui pela Terra, enquanto um ser encarnado, é preciso que coloquemos a nossa intenção. Então, convido vocês a fecharem os olhos e convido vocês a aquietarem um pouco mais, silenciando a mente. E encontrando uma postura confortável. E encontrando um lugar nesse seu silêncio, nessa sua pausa. Procure deixar a sua respiração completamente livre. Procure relaxar um pouco mais os ombros. Procure relaxar um pouco mais o semblante. E vá descontraindo. Inspirando. Expirando. Traga atenção para dentro. Relaxe suas faces. Relaxe todo o peso do seu corpo sobre o assento. Descontraia-se. Paz, paz, paz. E vamos trazer as nossas mãos unidas em Pranamudra próximas ao coração. Vamos inspirar e ao expirar vibrarmos 3 vezes o mantra Om. E vamos descer as nossas mãos suavemente, apoiando-as sobre os joelhos. Relaxando nossos braços, relaxando um pouco mais os nossos ombros. E vamos abrindo os nossos olhos, tomando conhecimento do campo, do espaço ao nosso entorno. E hoje a nossa proposta de bate-papo é sobre o livro Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, psicografado por Emmanuel. O tema dessa noite é Combatendo a Sombra. E Emmanuel começa com uma citação dos Romanos 12,2 de Paulo. Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos. E a mensagem de Paulo, o apóstolo, é uma mensagem muito profunda, porque
traz uma lembrança de que, apesar de, para a gente poder desfrutar de uma encarnação, onde estaremos desfrutando de um corpo físico, de sentidos, paladar, visão, olfato, audição, tato, de que, para fazer parte desse contexto material, vamos ser convidados diariamente a satisfazer os desejos desses sentidos, porque precisamos alimentar esse corpo físico, porque esse corpo físico, ele é o tempo todo seduzido por essas coisas materiais. E Paulo nos lembra que, apesar de termos que ter todo esse arsenal para desfrutar de uma encarnação, que nós não podemos esquecer da nossa natureza essencialmente espiritual. Quando ele diz, e não vos conformei com este mundo, não se perca nas delícias desse mundo, porque é o mais comum. Quantos de nós não nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos absolutamente absortos na vida material, seduzidos, sequestrados pelos desejos de realizar esses anseios materiais. E isso é uma grande sedução, e isso é uma grande cilada. Então, Paulo, o apóstolo, nos lembra de que é preciso manter a nossa atenção na nossa meta espiritual. Não é fácil. Não é fácil porque, quando nascemos, nos é ensinado, nos é não só ensinado, mas também é instigado que façamos uma trajetória material. Nós vamos estudar, nós vamos nos formar, nós vamos depois procurar trabalho, depois vamos constituir família e depois vamos labutar com a competitividade dentro do ambiente de trabalho e, quiçá, façamos um mestrado, talvez um doutorado, ou talvez nada disso, mas estejamos tão focados no ambiente de trabalho, porque temos coisas a comprar, temos que ter uma casa, e está tudo bem. Mas isso não é tudo. A grande sedução da vida material é simplesmente nos fazer ficar focados unicamente na realização desses desejos, que muitos desses desejos são fomentados por uma sociedade, por convenções. Então, assim, não somos, ou poucos, talvez alguns poucos afortunados foram educados, ensinados e orientados desde muito cedo, isso são poucos afortunados, que tinham que buscar um caminho espiritual. Claro que o caminho material vem, o profissional vem, mas a meta era se tornar uma pessoa melhor. Muitas vezes, para isso, a família tem que trazer uma orientação espiritual ou filosófica, né? Nós falamos isso já algumas vezes, como é importante educar a criança num ambiente onde ela já tenha uma perspectiva de algo para além do material, né? Ela já saiba que existe uma meta que não é só material, que não é só trabalhar, não é só estudar, não é só ser bem-sucedida materialmente, mas que ela precisa também ter um contato inicial com o mundo espiritual, ou com o mundo transcendental, independente da religião, mas com valores espirituais e filosóficos que vão dar um aporte no decorrer da sua vida. Quando nós temos essa sorte de termos essa orientação, nós vamos fazendo contato com algo muito importante. A gente está tendo a oportunidade ali de deixar de ficar focado só nesse palco que é essa vida, nessa grande peça teatral, onde aparentemente precisamos ter coisas, ter valor,
ter funções que vão adornar o nosso ego. Então, essa mensagem do Paulo é uma mensagem que nos convida a pensar que é claro que essas coisas materiais fazem parte do caminho espiritual. Não vem dizer, não, para eu ter um caminho espiritual, eu tenho que ser um eremita. Eu vou largar tudo, vou abrir mão de tudo e vou viver na floresta, numa caverna, meditando. Não precisa, não precisa. Aliás, o mais desafiador é você estar imerso, é você estar inserido nesse mundo material, né? Nesse mundo de ideias e conquistas materiais, mas não ser subtraído, não ser abduzido, não ser sequestrado por ele. Esse é o grande desafio. Porque se eu vou para a Índia e vou ficar lá em meditação no ashram, eu vou ter alguns desafios. O desafio de privação dessas coisas materiais do mundo ocidental, desafio de um cineminha básico, desafio de um cafezinho naquele lugar que temos bolinhos deliciosos com minhas amigas, né? Daquela vitrine, eu vou ter privação disso tudo. Mas, por outro lado, tendo privação disso tudo, em algum momento eu paro de desejar e paro de ser sequestrada por esses desejos materiais, o que vai tornando mais fácil a minha conexão com o mundo espiritual. Por isso, na Idade Média e antes da Idade Média, inclusive, a ideia de que para se ter uma vida espiritual tinha que se negar toda a materialidade possível. Mas a gente sabe que o desafio é a gente conseguir estar neste mundo, realizando funções relativas a este mundo, mas não deixando de ter em vista a necessidade de trabalhar, a necessidade de não se inclinar completamente para essas coisas materiais mundanas, mas poder, inclusive, fazer contato com elas e desfrutar delas sem perder o senso de espiritualidade. Então, essa é a proposta do Paulo nessa mensagem, e essa é a proposta que Emmanuel nos traz. Que a mensagem do Paulo não é que a gente se revolte com esse mundo, se revolte com o que é mundano, e que tenha uma mensagem de violência porque a gente não aceita essas coisas, ou que queira impor ao outro um pensamento espiritual e uma forma de funcionamento completamente espiritual. Não. A proposta é que a gente faça contato com essa materialidade em nós, com algumas necessidades inerentes a essa vida material, permeada de materialidade, permeada de densidade e de prazer também, e de convites, mas que nunca esqueçamos que não somos essencialmente isso. Tudo que é absolutamente material, tudo que está relacionado a uma vida material, inclusive a satisfação dos nossos sentidos, desde o paladar, desde o olfato, desde o toque, todas as realizações de certos prazeres sensoriais, elas são absolutamente efêmeras. Quando a gente está com muita fome, ou quando a gente está com muito desejo de comer alguma coisa, é algo tão intenso, mas é tão rápido, que no momento em que você começa a colocar na sua boca as primeiras garfadas daquilo que você estava absolutamente envolvido e desejoso, cessa o desejo. E depois a mente vai produzir um novo desejo. Porque a gente vai acostumando a ficar preso nesse ciclo de realização de compulsão e desejo. Nesse ciclo de realização desta necessidade de experimentar o prazer. Por isso os yogis comiam menos, por isso os yogis se privavam voluntariamente de algumas coisas, né? Para que depois, com esse treino de privação, ou se privavam de carne, se privavam de sexo, se privavam de algumas realizações basais do desejo, porque aos poucos eles iam treinando uma forma muito diligente de escolher e decidir
o que é que eles iam se permitir fazer. Quando a gente começa a treinar a habilidade em escolher o que vai comer, o que vai falar, o que vai fazer, a gente vai sutilizando essa habilidade de escolha. Daqui a pouco a gente começa a escolher até que tipo de pensamento a gente vai permitir que permaneça na nossa mente. Então, os yogis treinavam isso como forma de ganhar tônus emocional e espiritual para ter autonomia diante de algumas escolhas. Isso dentro do caminho do yoga se chama pratyahara, né? Abstração dos sentidos, recolhimento dos sentidos. Porque os sentidos nos conectam com o mundo material. A nossa mente reconhece, se conecta com o mundo externo através dos sentidos. Eu vejo, eu cheiro, eu experimento no paladar, eu toco, eu tenho uma textura. Então, os sentidos são a minha comunicação, né? A comunicação da minha mente com o mundo externo. Só que esses sentidos, eles puxam a gente para fora o tempo todo, né? O que eu vejo, os estímulos visuais me sequestram muito das minhas introspecções. O que eu escuto me rouba o tempo todo a atenção quando eu estou fazendo algum rastreamento. Então, esses sentidos que são tão importantes, e são muito importantes para que eu esteja conectada com o mundo externo, eles também favorecem que eu esteja muito conectada com o mundo externo e perca a habilidade dessa conexão comigo mesmo. Mas aí é uma questão de treino. O convite de Paulo é que, apesar da gente ter essa conexão com o mundo externo através dos sentidos, que não fiquemos reféns desses sentidos. Que não fiquemos, que não passemos uma vida inteira realizando pequenos desejos, pequenas satisfações. Porque Paulo nos lembra aqui que nós precisamos nos transformar. Ele não pede que a gente levante uma bandeira de guerra porque este mundo material é ruim, porque este mundo material é perverso, porque este mundo material é ameaçador. Não, o mundo não é ameaçador. A materialidade existente faz parte do contexto dessa grande peça teatral chamado renascimento, reencarnação. Porque nós precisamos desse contexto para ter novas experiências. Não tem nada errado com isso. O problema é que a gente afunda, dá um mergulho tão profundo que a gente perde o contato com a natureza espiritual. E a gente passa uma vida inteira somente vivendo uma vida mundana. E esse mundano que eu estou dizendo aqui não é no sentido pejorativo, que às vezes as pessoas de antigamente diziam, ela é uma mundana do mundo, como se o mundo fosse uma coisa suja. O mundo não é uma coisa suja. O mundo, o planeta, o cosmos, a experiência de estarmos vivos, é a coisa mais linda que tem, é o mérito, é a misericórdia de Deus, para que possamos, mais uma vez, termos a oportunidade de experimentar a materialidade, imersos numa realidade material, mas dentro de nós, lá dentro, lá na semente espiritual, na semente, no self, na essência espiritual que somos, temos, sim, o conhecimento, que somos essencialmente energia. Então, o mundano que se usava antigamente, pejorativo, ela é uma mundana, este mundo, essa vida mundana, não tem nada de mundano, eu não preciso entrar nesse pejorativo, porque o que é do mundo também faz parte do meu caminho espiritual, porque é através do meu trabalho, é através das minhas relações interpessoais, é através do dinheiro que eu ganho, através do meu trabalho, do meu salário, que eu vou fazer contato com esses elementos materiais que estão adornando essa minha experiência. E eu não preciso ter uma relação pecaminosa, eu não preciso ter uma relação de violência, eu não preciso estar rendida a esses apelos. Não. Eu estou trabalhando, trabalho com dignidade, eu estou estudando, tenho minhas relações com dignidade, com ética,
tenho a minha base moral, tenho o meu caminho espiritual, e não tem nada de pejorativo nisso. Muito pelo contrário. Precisamos entender, e é interessante a gente entender que a vida espiritual não exclui a vida material. Muitos orientais trazem isso com uma beleza, porque Cristo esteve aqui materialmente, encarnado, com densidade de matéria, e não se desconectou em momento nenhum da sua verdadeira essência espiritual. Então, o problema não é a gente estar no ciclo de renascimento. O problema não é a gente reencarnar como oportunidade de rever velhos hábitos e aprimorar nossas virtudes. O problema é que quando a gente vem, a gente esquece da nossa origem. E a gente fica absolutamente seduzido, seduzida pelas coisas que vão realizar os desejos dos sentidos. É só isso. E se a gente consegue entender isso e consegue desfrutar de uma vida material organizada, de uma vida material regulada, de uma vida material feliz, isso não exclui o nosso caminho espiritual, muito pelo contrário, isso adorna o nosso caminho espiritual. Então, essa história, essa ideia de que eu não vou conseguir ter um caminho espiritual a não ser que eu me isole, a não ser que eu fique na oração 24 horas por dia, que eu abra mão de me relacionar com o vizinho, de me relacionar com amigos, eu tenho que ter... Não, 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 isso é um equívoco. Eu estou na vida, eu estou fluindo, eu estou vibrando, eu estou amando pessoas, eu estou conhecendo pessoas, eu estou desfrutando de natureza. Isso é o pulsar da espiritualidade em mim. Isso é o pulsar do Cristo em mim. Essa é a essência divina em mim. E muitos de nós, durante muito tempo, tínhamos uma ideia muito equivocada de que tinha uma coisa suja, uma coisa imunda na materialidade. Não, não tem. Não se a gente se relaciona de forma honesta, íntegra, com os nossos elementos materiais, com os nossos sentidos. Os sentidos, eles não são para nos afundar num caminho obscuro, sombreando o sol da espiritualidade na nossa vida. Não. Os sentidos são para que, tendo o domínio sobre eles, possamos acender mais fortemente a luz da nossa espiritualidade. Então, é só uma questão de ponto de vista, né? Se você não domina seus sentidos, se eu não domino meus sentidos, eu estou refém desses sentidos. Se eu estou refém, eu não respondo. Eu não consigo ter uma conduta com clareza, porque o tempo todo a minha energia flui para que eu possa estar obtendo prazer na realização desses desejos dos meus sentidos. Mas os sentidos não têm a função de nos aniquilar. Não, muito pelo contrário. Os sentidos vêm como aspectos que devem ser trabalhados e que devem ser colocados sob domínio do meu self e não do meu ego. O problema é esse. Se meu ego está tão relacionado com os meus sentidos que o tempo todo eu esteja numa manobra para poder saciar esses desejos dos sentidos, lógico, eu vou estar submetendo os meus sentidos ao meu ego, quando, na verdade, eu preciso submetê-los à minha alma, à minha consciência, né? A minha consciência crística, a minha consciência desperta. Então, não precisamos negar essa vida material, porque ela se configura uma grandíssima oportunidade de renegociação no nosso caminho de reencarnações, né? Nas nossas vidas sucessivas, nas nossas oportunidades de estar voltando e voltando e voltando, tentando combater essa sombra. Essa sombra é a representação da nossa ignorância. Né? Ignorância no sentido de eu ignoro. Nós ignoramos muitas coisas, eu ignoro muitas coisas.
nesse sentido de dizer, eu não ainda consigo capturar a essência desse ensinamento. E quando eu não consigo capturar a essência desse ensinamento, quando eu não consigo enxergar com clareza aquele ensinamento, decodificar e colocar na prática, na minha vida, no meu dia a dia, então eu ignoro. Né? E quando eu ignoro, eu provavelmente terei atitudes, atitudes que vão trazer confusão, turbulência no meu funcionamento. A gente costuma chamar de karma a ação. E é muito claro, é muito fácil entender esse tecido cósmico e essa organização kármica, né, em que todos estamos submetidos. Porque se eu hoje faço uma ação impensada, se eu hoje faço uma ação regida pelo meu instinto, se hoje eu faço uma ação completamente descompensada, os resultados dessa ação não vão ser bons, não podem ser bons. Porque eu fiz no momento em que eu estava movida pelo ímpeto, pela insensatez, pela minha incapacidade de dizer, calma, vou contar até 10, vou respirar e vou assentar a emoção para poder enxergar com clareza o que está se movendo dentro de mim. Quando eu não tenho esse treino, quando eu não tenho esse treino de favorecer, de criar uma pausa antes de dar uma resposta, antes de tomar uma decisão, eu não tenho dúvida que a possibilidade de que a minha ação seja equivocada é muito grande. Porque eu estou sendo movida pelo ímpeto, eu estou sendo movida pelo instinto, eu estou sendo movida pelo calor da minha emoção, e eu sequer estou conseguindo pensar nas consequências que aquela ação pode gerar. Mas se eu já estou entendendo esse funcionamento, e se eu não estou regida pelo ego, se meus sentidos não estão submetidos ao meu ego, porque já tem uma consciência em mim que diz assim, eu sou material, sim, tenho uma parte material, preciso alimentar esse corpo, preciso hidratar esse corpo, preciso cuidar desse corpo, mas eu não só sou esse corpo, tenho um corpo espiritual, tenho um corpo energético, né? Tenho um corpo prânico aqui, de energia prânica. Quando eu tomo consciência disso e eu me desidentifico dessa vida meramente material, não cabe mais a mim viver unicamente respostas nesse âmbito instintivo impensado, porque eu sou espírito. E quando eu tomo consciência que eu sou um espírito, eu tomo consciência da minha responsabilidade. Eu tenho responsabilidade em como eu funciono, em como eu me organizo nessa teia cósmica, em como eu me relaciono nesse tecido cósmico, nesse tecido espiritual e afetivo que configura uma comunidade inteira, que configura um núcleo familiar, que configura pessoas, ambientes, né? Então, eu tenho responsabilidade. Eu não posso levar a vida como se tudo girasse ao meu entorno, porque não é verdade. Nós, quanto mais estamos presos numa mentalidade de individualidade, mais vamos sofrer, porque nós somos parte de um todo. E eu sempre estou repetindo isso aqui. E como parte de um todo, eu tenho responsabilidade na corregulação do coletivo. Se eu estou regulada na minha vida, se eu estou trabalhando de forma a ficar regulada, eu estou contribuindo para uma regulação cósmica, para a regulação dos meus amigos, dos meus parentes, das pessoas que passam por mim e que fazemos contatos rápidos, efêmeros, mas são contatos afetivos, muitas vezes muito afetivos, pessoas que surgem de lugares improváveis, de situações improváveis, mas que trazem uma representação afetiva na nossa vida enorme. Porque nós estamos numa grande família cósmica. Então, o convite de Paulo, o apóstolo aqui, o convite de Emmanuel, através de Chico Xavier, é
exatamente que nós acordemos desse eterno sonambulismo em que nós todos vivemos, onde só nos identificamos com as coisas relacionadas à materialidade da nossa existência. Claro, isso é real. Existe uma materialidade nessa nossa existência, mas não só existe essa materialidade. Até porque essa matéria que se move, tanto no meu corpo físico, através da dança astral que eu estou realizando aqui, né? Quando eu me movimento, quando a gente se movimenta, quando a gente se levanta, é movido por energia. Quem alimenta esse corpo material, indubitavelmente, é o corpo energético, é o corpo espiritual. Quem alimenta e quem nutre todo esse aspecto da natureza, que a gente toca numa plantinha, sente a materialidade do caule, sente a materialidade das folhas, mas ali é energia circulante o tempo todo. É o tempo todo energia. Tudo que se toca, que nós tocamos, é energia. Densa, densificada, mas é energia. Então, o que ele pede aqui, o que Emmanuel lembra para a gente, é que não precisa se criar um combate, não precisa se ter uma atitude violenta, porque eu quero simplesmente aniquilar meu mundo material, esse mundo material, porque não, você tem que integrar. Você tem que ver na materialidade que nos rodeia, que te rodeia, que me rodeia. Nós precisamos ver a espiritualidade que emana de tudo isso, em tudo isso e por tudo isso. Esse é o grande convite do combatendo a sombra. Porque essa sombra é a nossa incapacidade de colocar em prática o que nós somos, muitas vezes, intensamente, mas ainda não sabemos que somos. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres energéticos. Nós somos seres cósmicos e transcendentais. Essa é a nossa verdadeira essência. E o grande desafio é, estando aqui com essa nova historinha que estamos criando, vindos numa nova família, com outros pais, outras mães, com um núcleo familiar novo, com uma história que vai se construir nova, e que, estando ainda assim, nesse novo contexto, possamos nos lembrar que não somos isso. Não, não somos unicamente isso. Que isso faz parte do que somos, mas não somos isso. Entende? Entende? Isso tudo que nós vivemos, essa historinha de materialidade, esses contextos relacionais, fazem parte do que somos. Mas nós não somos isso somente. Nós somos muito mais. Nós somos pessoas cósmicas, espíritos que estão atravessando histórias, encarnações, várias encarnações, com muitas dores, com muitas alegrias, com muitos prazeres, com muitas descobertas, e que precisamos nos lembrar dessa potência que nós somos. O convite é: não precisa combater a sombra com violência, nem com negação de que a sombra faz parte do que somos. Porque não haveria sombra se não houvesse luz. Nós somos muita luz. A sombra é representada pelo nosso desconhecimento ainda. Mas nós estamos caminhando em direção a essa luminosidade em nós. E que possamos, cada vez mais, fazer o exercício de lembrar durante o dia, durante a noite, quando levantamos, nas nossas orações, nas nossas práticas meditativas, nos pequenos lembretes durante o dia, de que não somos meramente seres materiais. Somos seres espirituais e somos cósmicos. E temos potência e competência para nos realizarmos sempre e todo dia um pouco mais. Que Deus nos abençoe imensamente e que nos ajude a manter essa memória acesa de quem verdadeiramente somos,
da nossa origem cósmica, origem espiritual, origem divina. Convido vocês a fecharem os olhos mais uma vez. Num contato mais íntimo com a sua fé, com a minha fé, com os nossos guias. Que possamos, nesse momento, ainda imersos nessa energia transformadora, que possamos abrir corações e mentes para a realidade do Espírito em nós. E que possamos acalmar a nossa mente, que possamos sentir amor nos nossos corações, remediando nossas dores e curando nossas angústias. Que possamos também experimentar o alimento da nossa fé, fomentando cada vez mais a esperança de que nós fazemos parte dessa grande transformação que queremos ver no outro, que queremos ver no mundo, que queremos ver do lado de fora. Mas só conseguiremos ver o transformado do lado de fora quando estivermos nos transformando verdadeiramente, internamente. E aí eu convido a trazer as mãos unidas em Pranam Mudra, próximas ao coração. Vamos inspirar. E ao expirar, vamos encerrar o encontro desta noite dizendo Namastê ou Om Shanti. Namastê significa o Deus que habita em mim, honra e reverencia o Deus que habita em ti. E Om Shanti significa que tenhamos paz. Muita paz. Até o nosso próximo encontro. Muita paz, muita tranquilidade e muita saúde. Até.